Metrópole Entrevista. Vamos conversar com o virologista, pesquisador e professor da Universidade Federal da Bahia, Gúbio Soares. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, doutor Gúbio. Obrigado aí pela entrevista. A gente está vendo o avanço da Omicron e cada vez mais perto de todas as pessoas, doutor Gúbio. E, por outro lado, apesar de muitos casos, se diz que a gente ainda não conseguirá uma imunidade de rebanho, que é burrice pensar nisso. É verdade, doutor Gúbio? É verdade. E com esse vírus, se sabe que ele não proporciona essa imunidade de rebanho, né? O vírus, ele sofreu uma mutação, é um processo bastante adaptativo agora do vírus às células humanas, e por isso esse vírus agora com essa variante Omicron, ele se multiplica mais rapidamente nas células do aparelho respiratório e mais rapidamente infecta as pessoas. E por isso nós estamos vendo um aumento assim bastante grande de pessoas com sintomas dando positivo em Salvador e no estado da Bahia. Eu vi em algum lugar o sujeito afirmando que o risco de não vacinados também aumenta porque eles que produzirão novas variantes e não os vacinados. Existe isso ou é mito? Não, em parte existe, né? As pessoas que não são vacinadas, o vírus vai fazer um processo mais agressivo, né? Porque ele não vai encontrar defesa de anticorpos nesse indivíduo e ele vai poder penetrar mais no aparelho respiratório, podendo levar esse indivíduo à morte. Também os indivíduos que só tomaram a primeira dose, esses indivíduos não estão protegidos e as células desse indivíduo também vão orientar novas variantes, porque já tomaram a primeira dose da vacina, essa informação fica no sistema imunológico e o vírus pode aprender a escapar, como tem feito, né? Escapar da vacina. É claro que a vacina diminuiu o número de mortes, mas a vacina está provando, o vírus está provando que a vacina, ele burla a vacina, né? Você vê no mundo inteiro países que vacinaram mais do que o Brasil, como Israel, Inglaterra, o número de casos da Omicron é altíssimo, então significa que o vírus ele burla a vacina, ele não se importa muito com a vacina. Ele não leva à morte, porque ele já encontra uma resistência de defesa, mas o vírus não é contido pela vacina. A gente está conversando com o Dr. Gúbio Soares, virologista. Dr. Gúbio, a gente viu na primeira onda raros casos de reinfecção, né? Por mais que houvessem, não eram tantos quanto agora com a Omicron. O sujeito que é infectado da Omicron pode ser reinfectado pela Omicron novamente ou ele cria anticorpos e dá uma barreira imunológica aí? Provavelmente ele não vai ser infectado com Omicron. O que eu vejo hoje, pessoas que já tiveram há um ano atrás a doença Covid estão tendo novamente, mesmo tendo tomado a terceira dose. Eu conheço pessoas da área de saúde que já tomaram as 3 doses, que a lei manda, o pessoal de saúde, tiveram o Covid o ano passado por infecção trabalhando com pacientes e agora, esses dias, está novamente com Covid. Estão mostrando que esse vírus ele consegue burlar e as mutações são geradas para burlar o sistema imunológico das células humanas. Então, é isso que vamos ver daqui para frente, né? A gente pode ter vírus mutantes daqui para frente. Dr. Gúbio, essa curva, porque alguns países que já subiu a curva de infecção pela Omicron, parece que também tem uma descida rápida. O senhor está acompanhando isso? Veja bem, isso é normal que aconteça, porque, primeiro, as pessoas que não se vacinaram nesses países foram infectadas, com certeza. E as pessoas que tomaram a vacina, o vírus, ele infecta, mas não consegue fazer o mecanismo que ele gostaria nesses indivíduos. A tendência é que tem um pico muito grande de pessoas infectadas depois da curva dessa. Qual é o grande problema que pode surgir daqui por diante? Você ter uma nova variante mais adaptada ao ser humano. Por quê? Porque o ser humano está sendo vacinado. Então, o vírus vai querer sobreviver nessas células
ele já vai estar conhecendo as vacinas e aí ele vai se adaptar e ficar causando surtos assim, como é o vírus influenza. A tendência no futuro, eu não diria esse ano, mas nos próximos anos, é que esse vírus tenha a mesma lógica do vírus influenza, uma vez por ano, causando surto em alguns países, grandes ou pequenos, mas sempre presente. Doutor Gúbio, o Ivonete aqui tem uma mensagem que eu acho que dá para você ajudar bastante. Ela disse que foi almoçar na sexta-feira perto de casa e tirou a máscara um instante para almoçar e que de noite já estava com a garganta doendo. E daí foi só ladeira abaixo, já tinha tomado as 2 doses. Mas, doutor Gúbio, pela minha pouca experiência de acompanhar os casos, ela não pode ter sido infectada no mesmo dia que ela apresentou os sintomas, né, doutor Gúbio? Não, não. Em algum momento ela encontrou com alguém, né? Não foi nesse restaurante no mesmo dia que ela Não está foi nesse acreditando, restaurante, né? pode ter sido em casa, no trabalho, pegando ônibus, e alguém estava infectado muito próximo a ela, infectou. E aí, como surgiu os sintomas, ela relacionou com o restaurante, não. A pessoa, quando apresenta os sintomas, tem 3 dias, 2 dias, no máximo, de infecção anterior, né? A pessoa entrou em contato 3 dias antes e hoje apresenta os sintomas. É o normal de acontecer com essa variante. A gente consegue determinar hoje qual é a porcentagem da Omicron aqui no nosso estado? Não, os dados não exprimem, na minha opinião, a realidade, né? Muitas pessoas, milhares de pessoas, estão com Omicron, estão bem. Eu fiz um estudo esse final de semana com 2 doutoras de sequenciamento usando uma tecnologia moderna aqui no nosso laboratório e vimos que 98%, mais de 90% das amostras são todas Omicron. São pessoas com 2 doses de vacina, 5 pessoas com a terceira dose, e a gente vê que o número de pessoas analisadas, ela expressa o que está acontecendo na cidade de Salvador. Quantas pessoas hoje eu conheço que dizem assim, eu estou gripado, eu estou com dor de cabeça, estou com coriza, mas estou bem. Eu tomei as 2 doses, eu tomei as 3 doses, tomo um analgésico, algo para dor de cabeça e a febre, e não procuro os postos de saúde. Milhares de pessoas na cidade de Salvador estão com Omicron, muitas vezes assintomáticos, sem sintomas nenhum, e outras estão em casa, com febre, preferiu repousar, sem procurar médico, né? Porque os postos de saúde públicos estão cheios, as UPAs estão cheias, os hospitais particulares cheios. Você vai para lá, vai ficar sentado 4, 5 horas. É melhor você ficar em casa, muita gente pensa assim, não tem problema respiratório de oxigênio, então fica em casa. Então, os dados estatísticos hoje não exprimem a realidade do estado da Bahia e da cidade de Salvador. Doutor Gúbio, outra pergunta é a seguinte, essa coisa do assintomático, ele de fato, ele é menos transmissível, já que ele não está tossindo, não está espirrando e seriam menos... Não, ele vai transmitir da mesma maneira, ele tem vírus para transmitir, né? O fato de ele não ter os sintomas não significa que ele não pode ter uma carga viral bastante poderosa para infectar as pessoas. Isso acontece, infelizmente, o vírus age dessa maneira. Não significa que ele não infecte pessoas, ele infecta qualquer ser humano que entre em contato com ele. Boa esclarecimento, porque tem muita gente que acredita nesse mito. Tem uma mensagem aqui no nosso YouTube, youtube.com/portal Metro1. A gente está conversando com o virologista, Dr. Gúbio Soares, e a mensagem Samuel Rosa diz: boa noite. A vacina em menores é segura? Eu tenho amigos anti-Bolsonaro que sempre foram a favor da vacina, mas não querem vacinar seus filhos. Ou seja, não é questão política, e sim de desinformação. É seguro, doutor Gúbio? A vacina é segura. Nas primeiras semanas, nos Estados Unidos, muito antes do Brasil pensar em vacinar, eles vacinaram 1 milhão de crianças. E você não vê nenhum caso assim de grave ou de alergia grave, de internamento por vacina. Qualquer medicamento. Eu conheço pessoas que não podem tomar dipirona. Eu conheço pessoas que não podem tomar determinados antibióticos. Se tomar, cai duro, morre, tem um choque.
Então, é normal. A pessoa que toma a vacina, a criança que toma a vacina, pode ter febre, um pouco de dor de cabeça. Em alguns casos, minha mãe tomou a vacina da Pfizer e não sentiu nada. Eu conheço pessoas que tomaram a vacina da Pfizer, tiveram dor de cabeça, febre, mal-estar. Depende da resposta imune. Se você não vacina seu filho, o que é que acontece? Ele não tem defesa. Se ele se infectar, pode parar no hospital, como está em Salvador, no estado da Bahia, um número grande de crianças internadas nos hospitais públicos. O governador abriu aí na Cidade Baixa, aquele Hospital Sagrada Família, mais leitos para criança. Então, isso demonstrando que o número de crianças internadas aumentou muito. E uma criança internada, entubada, é um risco maior de uma infecção hospitalar, de uma pneumonia. E a gente tem que pensar que a criança precisa de defesa. Por exemplo, a varíola foi extinta com vacina. Sarampo, a paralisia infantil com vacina. Então, a vacina é efetiva. A dose que está sendo dada nas crianças é uma dose menor, reduzida, testada, que pode ser aplicada em crianças. A gente não pode pensar assim, eu tenho medo da vacina, meu filho. Não, existe muita mentira, muita informação errada na internet, existem pessoas que falam, que não conhecem, não são cientistas, apenas são da área de saúde, mas não dominam o assunto, lê um trabalho qualquer e já começa a falar contra a vacina. As vacinas são boas. Tanto Eliomar é. Castro faz uma pergunta aqui muito boa para o Dr. Gúbio. Boa noite, Dr. Gúbio. Eu queria saber se qualquer dor de garganta e febre pode estar relacionado à Covid e à Omicron, porque eu vejo, Dr. Gúbio, é boa essa pergunta dele, porque eu vejo casos aqui na rádio, por exemplo, de pessoas que dizem, não, eu tô com uma dorzinha de garganta, mas é porque eu dormi no ar-condicionado, a janela ficou aberta, ventou muito, e a gente sabe que tem um surto. Eu queria que você dissesse da importância e da pergunta de fato que ele quer saber se qualquer uma pode ser Covid, pode ser Omicron. Veja bem, tendo influenza atualmente na população, o vírus influenza, aí só o teste. Se você está com a garganta inflamada, está incomodando e tudo, e tem 3 dias com isso, aí você tem que fazer o teste para saber se você tem Covid ou não. Se você tem pessoas idosas na sua casa, você tem 3 dias com esse sintoma, é melhor fazer o teste. Infelizmente, o teste vai ser controlado, vai ter que ser controlado, porque nem todo mundo pode ser testado, porque vai faltar teste, está faltando teste. A realidade é essa. Então, você, para fazer o teste, espere 3 dias, use máscara dentro de casa, se você tem pessoas idosas. Então, você usa máscara dentro de casa, evita maiores contatos e pronto. Ou, se você tem um parceiro ou uma parceira, durma separado 3 dias para ver se aquilo aumenta, se tem febre ou não, e faça o teste depois de 3 dias. O mal que está acontecendo agora é assim: eu entro em contato com a pessoa hoje, amanhã eu já estou fazendo o teste. Esse teste vai dar negativo. Mesmo que você tenha sido infectado, a gente tem que esperar 3 dias. Faz o teste 3 dias depois. Vamos preservar os testes para pessoas idosas, com comorbidades, etc, etc. Vamos ser generosos até no teste. É importante essa sua mensagem. Ontem eu tive que sair na farmácia à noite para procurar um medicamento para minha filha. E eu entrei acho que numa drogaria da gente, ou Extra Farma, uma dessas que faz o teste. Dr. Gúbio, eu fiquei com medo retado na farmácia, porque tinha uma fila para o teste. Eu digo, meu Deus, se aqui 30% dessa fila estiver infectada, a carga viral dessa diaba dessa farmácia tá um horror. A gente corre risco entrando nesses lugares onde tem aglomeração de É, teste? Veja bem, é tudo um negócio assim mal feito, né? Você não pode ter num espaço pequeno uma fila grande de pessoas com suspeita de infecção. Essa fila deveria estar fora da farmácia, né? E entrando um a um para fazer o teste e não fazer a fila dentro da farmácia. Então, a gente vive numa pandemia onde tudo é feito com pressa, as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam ansiosas.
as pessoas são as únicas culpadas de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Se sabe que não é para aglomerar. Se fala todo dia nisso, use máscara, não aglomere. Você viu, a metrópole deve ter mostrado, a festa que teve ali do Bonfim, perto do Mercado Modelo, naquela área de estacionamento, se eu não me engano, ali do Porto. Quantas mil pessoas tinham ali? Teve o baile da Santinha lá na Paralela. Quantas mil pessoas tinha? Teve festa na linha verde toda de Réveillon. Várias festas em Praia do Forte, com show. O povo quer o quê? Que Deus bote a mão em cima e não deixe o vírus? Não, você assume os riscos. Então, o risco é, você aglomera em um barzinho um fim de semana, todos os barzinhos no Rio Verde. Eu não quero que feche os bares, mas estou dizendo assim, todos os barzinhos estão cheios, com bandas tocando, show, sertanejo, não sertanejo. Está todo mundo cheio, os barzinhos. Eu não sou contra, quem quiser ir, vá. Agora, você está sem máscara, aglomerando. E não venha me dizer depois que está com Covid, que está mal, que está isso. Você optou. Né? Então, as pessoas que têm esse tipo de opção vão pagar um preço. É uma questão lógica na vida. Você decide algo, você tem que arcar com as consequências. Então, a população do Brasil, ela chutou, vamos dizer, um ditado popular, chutou o pau da barraca e quer curtir festa, praia, verão, todo mundo viaja, todo mundo aglomera. Eu vi, há poucos dias aí, eu vi uma festa de barcos aí em Santa Catarina, os ricos todos reunidos, cheio de mulher bonita, todo mundo tomando uísque. Era mais de 50 iates em um lugar. Ninguém está pensando em Covid nem nada. E depois, quando a doença vem, aí fica o drama, porque não tem teste, porque isso, porque aquilo. A gente tem que arcar com as consequências daquilo que a gente faz. O governo vai fazer o quê? Botar 100 mil postos de saúde quando você não cumpre as regras? O governador faz o que pode. O governador agora não pode fechar o shopping, não vai fechar os bancos, não vai fechar uma casa de comércio, porque a pandemia está assim. Não pode mais. Quer dizer, a população tem que agir de maneira coerente, ajudar. Você chega nos bairros mais afastados, é paredão para tudo que é lado, a polícia vai lá. Deixa eu perder de tempo a polícia aí, deixa para lá. Eles não querem se contaminar. Bom negócio. Mas é isso mesmo, Então, essas festas causam realmente estranheza, muita gente continua indo. Muita gente aglomerando. Veja bem, não é pessoas pobres, não. Pessoas ricas fazem festa nos seus condomínios, nas suas casas de praia, reúnem. Pessoas esclarecidas, pessoas com nível social elevado, viajam para o exterior. Quantas pessoas estão viajando para o exterior, Estados Unidos? Todo mundo quer curtir suas férias. As pessoas não querem se sacrificar para nada. Então, o vírus aproveitou e vai aproveitar. Isso não resta a menor dúvida. É por isso, doutor, que a gente está perdendo um tempo aqui falando de Big Brother para ver se o povo deixa de ir para a festa para pelo menos ficar assistindo essa porcaria dentro de casa. A gente está aqui tentando... Se Deus ouvisse minhas preces, aquele pessoal do Big Brother todo pegava a Covid e não saía da casa vivo, nenhum deles. É uma perda de tempo. Doutor Gúbio, misericórdia. Muito obrigado pela sua participação aqui. E esse final é estrondoso. Você sentar na televisão para ver ali, sinceramente, ali representa a cultura de 90% da população brasileira. O que é que eu posso fazer? É chamar por Deus e fazer uma prece e dizer, ó Senhor, bota a Covid em todo mundo ali para ver. Doutor... Estão todos confinados, né? Nesse momento de pandemia, até que eles estão cumprindo bem o protocolo, né? Todo mundo dentro de casa. Mas podia ter um escape de vírus lá dentro e ia ficar feliz. Ô, doutor Gúbio, e só para terminar, esse protocolo novo de isolamento de 5 dias com sintoma, a partir do 5º dia com máscara, você pode falar rapidinho disso aí? Posso, veja bem. Essa é uma medida polêmica, né? E, a maioria das pessoas, com 5 dias, você é portador do vírus. Por um problema econômico mundial, já é um problema aí mundial. Os Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos estão fazendo agora? Você tem Covid, você é da área de saúde, quantos dias você tem? Você está bem? Está com... Não, volte para trabalhar, use máscara. Eles estão chamando médicos, enfermeiros e profissionais da área de saúde
com diagnóstico positivo de Covid. Por quê? Porque não tem gente suficiente para cuidar daqueles que estão mal. Os Estados Unidos está fazendo isso. E uma coisa é certa, nós temos que aprender a viver com Covid, porque o vírus não vai desaparecer em 2022. Não vai. Não vai. Então, a gente tem que aprender a viver, usar máscara, lavar as mãos, tomar banho quando chegar em casa. Tem pessoas que não gostam de tomar banho quando chega em casa, então tem que aprender a tomar banho, lavar as mãos, deixar o sapato em um local que andou na rua o tempo todo. A gente precisa reformular a nossa higiene pessoal para que o vírus não circule tanto. Esse é o grande problema. Muito obrigado, doutor Gúbio Soares. Um abraço e conte com a gente aqui para sempre estar. Muito obrigado aí pela entrevista cruzada de você e da metrópole aí. E o povo que tome juízo. É isso mesmo. O povo quer curtir a vida de qualquer jeito. Por mais que o governador, prefeito, os secretários e tudo faça, não vai botar 200 mil postos de saúde em Salvador ou no estado da Bahia. A gente, o povo, tem que ajudar. Um abraço grande aí a todos.